Bem-vindos ao Momento Escatológico. Eu sou o pastor Ademar Nogueira da Hebraica Cumbica e vamos falar sobre os sinais da volta de Jesus. Eu quero falar neste vídeo sobre os 3 sinais mais explícitos ou mais claros, mais objetivos da volta de Jesus. E eu quero começar com o primeiro deles. E eu começo dizendo, em Gênesis capítulo 2, verso 2, está escrito: havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então nós percebemos aqui, Deus criou todas as coisas em 6 dias. E no 7º dia, Deus então descansa. E ele santifica o 7º dia como um dia de descanso. Na lei de Moisés, Deus determina lá no capítulo 25 de Levítico, versos 3 e 4, veja o que está escrito. Deus diz aqui, através de Moisés: 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semeará o teu campo, nem podarás a tua vinha. Também o verso 5. O que nascer de si mesmo na tua seara não cegarás, e as uvas da tua vinha não podada não colherás. Ano de descanso solene será para a terra. Então veja, Deus dá ao homem 6 dias para trabalhar, mas o 7º dia é de descanso. Então trabalha-se na semana 6 dias, mas o 7º dia é dia de descanso. Deus ordena através da lei de Moisés que não se trabalhasse no 7º dia. Então percebemos aí que Deus deu ao homem 6 dias. Estas coisas vão se tornando mais claras à medida que a gente vai vendo o desenrolar da palavra de Deus. Quando nós prestamos atenção no que Deus mandou Moisés escrever, então 6 dias trabalhava, o 7º descansava. 6 anos podia se plantar na terra e colher, mas no 7º ano não se plantava nada, não se trabalhava a terra. Era um ano de descanso para toda a terra. Isso fica muito mais claro porque no 7º ano, além de ser um ano de descanso para a terra e para as pessoas, porque eles não trabalhavam aquele ano, era também um ano de libertação dos escravos. Era um ano de perdão de dívidas. Então, se um judeu tivesse um outro judeu como seu escravo, ele só poderia tê-lo por no máximo 6 anos. Ou ainda que ele tivesse tomado aquele escravo no 5º ano, no sexto ano, até o 6º ano ele trabalharia, mas no 7º ano não podia, porque ele tinha que libertar o seu escravo. Então, o 7º ano era ano de libertação, era ano de perdão de dívida. Então, nós percebemos aqui que o 7º ano, por ser um dia de Deus, é tempo de perdão, é tempo de descanso, é tempo de refrigério. Entendemos assim, então, que o número 6 é o número de homem. Deus deu ao homem 6 dias para trabalhar. Para cada dia aqui, um milênio, 6 milênios. E no 7º milênio não se trabalha mais, é tempo de repouso, é de descanso. Então, vamos ver essa contagem. Abriu-se a contagem aqui dos 6 dias de trabalho em Adão. Então, de Adão até Abraão, nós tivemos 2.000 anos. De Abraão até Jesus, nós tivemos mais 2.000 anos, 4. De Jesus até nós vamos fechar 2.000 anos. Então nós estamos fechando os 6.000 anos profetizado ou determinado por Deus através de Moisés. Então 6 anos para o homem, 7º ano é o ano de Deus, ano de perdão, ano de descanso. Então nós vamos ver que o 7º ano de Deus é o milênio de Cristo,
a contagem começou em Adão e vai dar nos 2000 anos após a vinda de Jesus aqui à terra. Então o que aconteceu? 6.000 anos completado, então encerra-se esse tempo, e aí nós vamos ter o que? O milênio, o 7º dia de Deus, tempo do perdão, tempo do descanso, tempo do refrigério, tempo da libertação, é o milênio de Cristo. O 7º ano contado a partir de Adão é o ano que Cristo vai reinar aqui na terra. Outro sinal muito claro, bastante explícito, está no livro de Oséias. Eu vejo esse sinal como sendo o segundo sinal mais importante. Deus falando através do profeta Oséias, reclamando, questionando a dureza de coração e o abandono que Israel estava demonstrando para com o Senhor. Então ele diz através do profeta Oséias, no capítulo 5, verso 15, que farei? Farei isto, voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo. Aí vem o capítulo 6, a partir do verso 1 até o 3. Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Então, veja o sinal de Oséias. Deus está dizendo através de Oséias que ele iria abandonar o seu povo e só voltaria a tratar com eles, aqui segundo Oséias, depois de 2 dias, Oséias diz assim, vinde, tornemos para o Senhor. Então esses 2 anos de abandono, a contagem de Oséias, ela não começa em Adão, ela começa em Jesus. Então esses 2 anos de abandono, que vai de Jesus até os nossos dias, e vai completar daqui a pouco 2000 anos, 2 dias, então esse abandono, nesse período, Israel deixou de existir como nação, foi destruído, aniquilado, houve o holocausto e tantas tragédias ocorreram nesse tempo todo, exatamente como está profetizado por Oséias. Ele diz, o Senhor nos despedaçou, mas ele nos sarará. Ele fez a ferida e nos ligará. Depois de 2 dias, então, passado 2 dias de abandono, ele nos revigorará. E ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Então veja bem, a contagem começou em Jesus. Jesus mesmo disse em Mateus 23, do verso 37 ao 39, ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejam aqueles que te são enviados. Quantas vezes quis eu, como a galinha, ajunto os seus pintinhos debaixo das asas, quis eu ajuntar-vos, e vós não o quiseste. Portanto, eu vos declaro que, desde agora, a vossa casa vos ficará deserta, e não me vereis mais, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Então veja bem, Jesus profetizou isso que Oséias falou, que os abandonaria e não retornaria para eles, enquanto eles não viessem a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Oséias profetizou que eles diriam isso, vinde, tornemos para o Senhor, depois de 2 dias, 2 dias aqui, 2000 anos. Então nós estamos aí para completar os 2000 anos, contado a partir da morte de Jesus. Quando Jesus esteve ali no Monte das Oliveiras pela última vez, depois da sua ressurreição, no 40º dia da sua ressurreição, dando as últimas instruções, ali diz que dando as instruções, ele foi elevado às alturas e uma nuvem os encobriu dos seus olhos. E apareceram 2 anjos vestidos de branco e disse àqueles homens, varões Galileu, por que estáis assim atônitos, olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi assunto aos céus,
virá do mesmo modo como vistes subir. Então, o próprio anjo testificou ali que Jesus volta. E Oséias diz que eles irão clamar, irão retornar para o Senhor depois de 2 dias. E Jesus diz que quando eles clamassem, bendito que vem em nome do Senhor, o Senhor retornaria. Se você chegar no capítulo 12 do livro do profeta Zacarias, você vai ver o povo de Israel chorando ali, família por família, tribo por tribo, chorando amargamente os erros cometidos durante tantos anos de sua existência, principalmente chorando porque eles entenderam naquele momento que eles crucificaram o Messias há 2000 anos atrás. Quando eles entenderem isso, eles vão ter aquele choro que está escrito lá, como se chora pelo primogênito, como se chora pelo unigênito. Então, diante daquele clamor, Zacarias capítulo 14 vai dizer que Jesus retorna e ele vai tocar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, e o monte vai se fender pelo meio, vai abrir no meio, metade para um lado, metade para outro, e vai formar uma longa avenida por onde as pessoas irão fugir, porque naquele dia ali vai dar-se início à batalha do Armagedon, a que vai por fim ao pecado aqui na terra. Então nós vemos aí o segundo sinal muito claro da volta de Jesus, profetizado por Oséias, que 2000 anos de abandono contado a partir de Jesus, o que o próprio Jesus confirmou, disse: vocês não vão me ver mais, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Eles irão dizer isso, segundo o próprio Oséias profetizou, segundo o próprio anjo testemunhou em Atos capítulo 1, versos 9 e 10. Então nós vamos ver que de fato Jesus virá somente quando o judeu clamar. Bom, então 2 sinais claros. Moisés, Deus disse através de Moisés que seria depois de 6 dias do homem, 6.000 anos, contando em Adão. Contando em Adão 6.000 anos vai dar quando completar 2.000 anos de que Jesus aqui esteve, porque 2.000 anos de Adão até Abraão, mais 2 de Abraão até Jesus, 4, mais 2 de Jesus até nós, vamos fechar daqui a pouco, então 6. Quando fechar os 6.000 anos, não estamos marcando data, estamos apontando sinais. Fechados os 6.000 anos, aí o 7º ano é o milênio de Cristo, contado de Oséias, a partir de Jesus, 2 dias, o 3º dia é o milênio de Cristo. Ao 3º dia, ele nos levantará e viveremos diante dele, porque o milênio de Cristo é o governo judeu através de Jesus Cristo reinando aqui na terra durante 1000 anos. E agora vamos para o último e mais explícito de todos os sinais. Foi predito pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 24, o sermão aqui é todo escatológico. Jesus falou dos sinais, diz que haveria guerras, rumores de guerras, haveria terremotos, tempestades, haveria aumento das heresias, os falsos profetas, esfriaria o amor. Ele deixou vários sinais aqui estampados. Mas o objetivo e claro aqui é este aqui, a figueira. Capítulo 24 de Mateus, a partir do verso 32, o próprio Jesus disse: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as suas folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também, vós, quando virdes todas estas coisas acontecerem, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então veja o que disse Jesus. Jesus então estampou aqui vários sinais. Ele diz: quando vocês verem todos esses sinais acontecerem, vocês, assim como o agricultor,
quando ele vê a figueira seca brotar, ele sabe que o verão está próximo, e é assim mesmo. Quem conhece o interior e as plantas sabe que assim é. Só que Jesus não estava falando de figueira, ele não estava falando de planta, ele estava falando de sinais escatológicos, sinais dos tempos que indicariam a sua volta. E então ele deu como sinal a figueira seca. Na Bíblia nós temos 3 plantas que indicam Israel: figueira, videira e oliveira. 3 plantas. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Por que ele diz que ele era a videira verdadeira? Não é porque ele é Jesus, nem porque ele é Deus, nem por qualquer outro motivo, porque ele era judeu. E como judeu, como israelita, ele foi o único verdadeiro, uma vez que todos os demais não conseguiram ser verdadeiros. De alguma forma erraram. O único que não errou foi ele. Por isso ele disse: eu sou a videira verdadeira, e vocês, se quiserem frutificar, tem que ser enxertado, tem que estar ligado em mim, porque o ramo fora da videira, não, da árvore, não pode frutificar. Então Jesus disse ali, como judeu, ele era a figueira verdadeira, porque ele era judeu. Então figueira, videira e oliveira são 3 plantas que identificam a nação Israel. Veja bem, Jesus diz: quando vocês verem a figueira seca florescer. A figueira secou-se no ano 70 da nossa era, da era cristã, quando o Império Romano, através do Marechal Tito, invade Jerusalém e destrói a cidade. Naquele dia dizem que morreu dos 1 milhão e 200 mil habitantes de Jerusalém, cerca de 1 milhão morreu. Foi um mini Armagedon acontecido ali. E a nação Israel foi aniquilada e deixou de existir como nação durante 1878 anos. Israel não existiu como nação. A figueira estava seca. Veio a existir agora em 1948, numa assembleia da ONU, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, gaúcho de Alegrete. Então, naquela sessão plenária, estava 5 votos a favor da criação do Estado judeu e 5 votos contra. Oswaldo Aranha, presidindo aquela plenária, deu o voto de Minerva e desempatou, dando a vitória à criação do Estado judaico por 6 votos a 5, em uma assembleia da ONU. Ali, naquele dia, se cumpriu a profecia de Isaías, que diz: pode, porventura, uma nação vir a existir em um só dia, ou uma terra ser criada de uma só vez? Pode, quando Deus quer, pode. E naquele dia se cumpriu essa profecia. Então Jesus, falando da videira que estava seca, a videira secou no ano 70 e veio florescer agora em 1948. Jesus diz que depois que a videira brotasse, não passaria uma geração sem que ele retornasse. O que quer dizer isso? Uma geração. Uma geração na Bíblia, em muitos casos, é contado como a vida de um ser humano, de um homem. Mas uma geração, mais especificamente, é um século. São 100 anos. Então, Jesus falou que a videira, quando brotasse, a partir dali abria a contagem. Então abriu-se a contagem para um século em 1948. Então quando é que daria um século? Daria em 2048, se dará em 2048. Nós não estamos marcando data, estamos apontando os sinais. Porém, Jesus não disse que teria que completar aquela geração. Ele disse: não passará esta geração, a geração da figueira, ou seja, um século após brotar a figueira, não passaria um século, ele voltaria. Então, amados, vejam a profecia de Jesus, ela está combinando, batendo direitinho com a profecia de Moisés. 6 anos para o homem, nós estamos aí, como já falamos, Adão, Abraão, Jesus, 6.000 anos vão completar. Oséias falou a mesma coisa, 2 anos, contado de Jesus, 3º ano, milênio de Cristo. Então, o 3º ano é o milênio de Cristo.
É o tempo do governo de Cristo aqui na terra. E o próprio Jesus falou disso. Olha, a figueira brotando não passa a geração. Pode chegar até no limite lá da geração, que seria 2048. Não estamos aqui marcando data, porque já houve quem marcou e a gente sabe que o próprio Jesus diz que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos. Mas ele diz para nós estarmos atentos aos sinais. Então, amados, prestem atenção. Jesus deixou muito claro que a figueira brotou. E depois que ela brotasse, não passaria uma geração. Nós estamos aí para completar uma geração, não falta muito tempo, falta poucos anos. Oséias diz que depois de 2 dias, a partir de Jesus, estamos também há pouco tempo de completar 2000 anos. Os 2000 anos não é contado quando Cristo nasceu, mas quando Cristo morreu, quando Cristo voltou ao céu. Ele próprio falou: vocês não me verão mais a partir de agora, até que venhais a dizer. Então, há 2 dias contado a partir daquele momento em que Jesus foi para o céu. Então, mais uma prova de que nós estamos muito perto de chegarmos aí esses 2000 anos. E as pessoas estão, o próprio Jesus disse: vigiai para que este dia, como um ladrão, não vos apanhe de surpresa. Tem muita gente, inclusive dentro da igreja, desapercebido, dormindo o sono da indiferença. Alguns envolvidos com tantas coisas. A igreja do arrebatamento, todo mundo sabe, o próprio Jesus falou, que é a igreja da metade salva, da metade não salvos. Ele disse: 2 estarão no campo, um vai e outro fica, 2 estarão moendo no moinho, uma vai e outra fica. Quando ele aumentou de 2 para 10, as 10 virgens, o percentual deu o mesmo. 5 virgens prudentes participaram das bodas e 5 nécias ficaram de fora. Ou seja, ali era toda a igreja, 5 salvos e 5 não salvos. Então, tomem cuidado, prestem muita atenção. Cristo está às portas e não há aviso, há sinais, e os sinais estão aí muito claros. Se você gostou deste vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você conhece, porque tem muita gente aí que acha que as coisas não estão tão próximo assim como parece, mas estamos muito mais próximo do que se possa imaginar. E se você deseja mais informações, você pode adquirir o meu livro Sinais Iminentes da Volta de Jesus, e você vai ver neste livro todas as informações da Bíblia a respeito da volta de Jesus. Compartilhe o vídeo e até o próximo vídeo.